Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 26 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Filho do Homem vai ser entregue hoje, de tal maneira que o Evangelho discute sobre o sentido do maior. Diante da entrega, vem agora o desejo do serviço, do ensinamento, estreitamente ligados um ao outro. Por um lado, o Senhor ensina que o matarão e ao 3º dia ressuscitará. É a vontade do Pai para ele. Por isso veio ao mundo, assim vai libertar da escravidão do pecado e da morte eterna. Desta forma, Jesus nos fará filhos de Deus. A entrega do Senhor até o extremo de dar a sua vida por nós mostra a infinidade do amor de Deus. Um amor sem medida, um amor que não se importa de baixar até a loucura e ao escândalo da cruz. Parece aterrador ouvir a reação dos apóstolos, ainda demasiado ocupados em se contemplarem a si próprios, esquecendo-se de aprenderem com o Mestre. Não entendia o que dizia, pois pelo caminho iam discutindo qual deles seria o maior, e por acaso lhes tocasse, não se atreviam a fazer-lhe nenhuma pergunta. Com delicada paciência, Jesus acrescenta: devemos tornar-nos últimos e servidor de todos. Devemos acolher o simples e o pequeno, pois o Senhor quis identificar-se com eles. Devemos acolher a Jesus na nossa vida, pois assim abrimos as portas ao próprio Deus. É com um programa de vida para ir caminhando. Assim, o explica com toda clareza o São Curadares, São João Maria Vianney. Cada vez que podemos renunciar à nossa vontade para fazer a dos outros, sempre que esta não esteja contra a lei de Deus, conseguimos méritos que apenas Deus conhece. Jesus ensina-nos com as suas palavras, mas sobretudo com as suas obras. Aqueles apóstolos, num princípio duro em aprender, depois da cruz e da ressurreição, seguirão as impressões do seu Senhor e do seu Deus. E, acompanhados por Maria Santíssima, se tornarão cada vez menores para que Jesus cresça neles e no mundo. Ao longo processo de sua formação, os discípulos foram sendo instruídos no modo de ser característico de quem aderiu ao reino. Jesus ensinou-os a serem solidários, a cultivar a união fraterna, a estarem sempre prontos para servir. Não tinham sido organizados a partir de critérios humanos,
de superioridade ou inferioridade, pois entre eles deveria reinar a igualdade. As lições do Mestre nem sempre encontraram corações abertos para acolhê-las. Os discípulos mostraram-se reticentes em abrir mão de sua mentalidade. Daí a preocupação em saber quem dentre eles seria o maior, ou seja, quem teria autoridade sobre os outros, quem seria mais importante objeto da reverência e do respeito dos demais. Tudo ao inverso de que eles foram ensinados. E então, Jesus resume numa frase um princípio de ação que deveria nortear a vida do discípulo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Esta era a sua pauta de ação. Ele se apresentava como servo e sua vida definia-se como serviço a todos, sem distinção. Ele nunca esteve em busca de grandezas, muito menos reduziu discípulos à condição de escravos seus. Não se preocupou em gracejar a estima e a reverências alheias a qualquer custo. Simplesmente seguiu o seu caminho de servidor, esforçando-se por satisfazer as carências e os sofrimentos humanos. Apresentou-se como exemplo a ser imitado. Vivemos dias de muita insegurança e decepções com respeito de comportamento das pessoas. É muito comum hoje, talvez, muito influenciados pelos meios de comunicação social em geral, a vontade incontestável de crescerem socialmente. Subiram na vida, mas não no sentido espiritual e sim material, para se tornarem celebridades. A busca de glória, fama, cargo, tudo isso, porém, só pode satisfazer plenamente quando for estruturado na sua raiz pelo que é bom, pelo que é honesto, alicerçado em Deus. Tu que buscas a glória humana, saiba que a celebridade social é muito falsa, fingindo e cheia de interesses anexos que vão frustrando aqueles que alcançou. Até porque, num piscar de olhos, se acaba e a pessoa se sente completamente só e ignorada por aqueles que a aplaudiam enquanto lhes interessava. A todos um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.